Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Passos TV. Eu sou a Fran Passos e hoje nós vamos falar sobre um assunto que precisa deixar de ser apenas notícia e passar a ser enfrentado agora com muita responsabilidade, que é o feminicídio. Há poucos dias em São Bernardo, uma jovem de 22 anos foi assassinada pelo ex-companheiro dentro do seu local de trabalho. Ela já havia denunciado, já tinha boletim de ocorrência, já tinha medida protetiva. Quando uma mulher denuncia e mesmo assim não consegue sobreviver, a pergunta que nós fazemos é: o que aconteceu? O que deu errado? E o que precisa ainda mudar? E essa conversa não é só sobre um caso isolado. Todos os dias nós vemos nos noticiários acontecendo a mesma coisa. E para falar sobre esse assunto com responsabilidade, eu convidei aqui duas mulheres que atuam diretamente na proteção, no acolhimento e na orientação, que é a secretária da Mulher de São Bernardo do Campo, Sandra do Leite. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço. E eu convidei também Maria Aparecida, que é assistente social e coordenadora do Centro de Referência de Apoio à Mulher. Muito obrigada, Cida. Eu que agradeço o convite. E também, para conversar aqui com a gente, nós convidamos uma mulher que foi vítima de violência doméstica e ela aceitou vir aqui no podcast contar essa história para nós. E como ela ainda está sob medida protetiva, a gente vai preservar a identidade dela. Então, ela vai contar a história dela, só que você não vai poder ver o rosto dela porque ela precisa ainda ser protegida. E antes de começarmos aqui o nosso podcast, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, aquelas empresas que têm acreditado no nosso trabalho. E eu quero que você assista aí o recadinho deles. Estou vindo pela segunda vez. Eles são muito verdadeiros, muito transparentes e mostram realmente, entregam um conteúdo com muita verdade e muita entrega. Vem pra cá que vale a pena, você vai sair com uma visão totalmente diferente do mercado, do seu conteúdo. Pessoas que eu conheci, a conexão aqui é muito forte. A gente chegou num ponto agora que precisa crescer, mas precisa estudar para crescer da forma certa, É o legado que a gente vai ter na vida aí com tudo que a gente passou aqui. Saio daqui com a sensação de que foi um divisor de águas na minha vida. Aonde eu descobri a minha potência, descobrir aonde eu realmente devo trabalhar, a executar todo o meu potencial, aonde eu me encaixe, aonde eu amo. Olá todo mundo, aqui é o Diego Thalberg da CDO Travel e é um prazer ser parceiro da Fran e do Alê aqui na Passos Cast. Nós somos especialistas em criar experiências de viagem, há mais de 12 anos morando em Orlando e ajudando os viajantes, oferecendo desde pacotes completos até roteiros personalizados. Sempre com condições especiais para quem faz parte da nossa comunidade. Se você quer viajar com segurança, economia e aquele atendimento de quem realmente entende do assunto, pode contar com a gente. Acesse nosso site www.cdo.travel. Vamos começar aqui com a Sandra. Sandra, me diz uma coisa. Qual que é o seu sentimento quando você recebeu a notícia do caso da Cibele essa semana? Olha, Fran, vou te falar, foi assim, uma paulada. Foi assim, eu não sei nem explicar. Eu tava saindo da Zumba, que nós retornamos com os projetos de Zumba essa semana. E eu tava chegando na minha casa, quando meu neto me mandou o vídeo e falou o que tinha acontecido. Na hora, assim, eu tive uma mistura de impotência e de tristeza. Só que depois a gente vai analisar tudo e a gente percebe que a gente não teve culpa. Que aquilo que aconteceu ali foi um pedido de socorro que não foi atendido, mas não foi pela rede municipal. Infelizmente, a Cibele não chegou na nossa rede municipal. Mas eu fiquei muito mal. Quem me acompanha aí sabe, viu o vídeo que eu postei. As pessoas que me acompanham sabem que eu sou uma pessoa extremamente verdadeira. E aquele foi o meu sentimento na hora. E eu não estava falando ali nem como secretária da mulher, porque eu não conseguia levantar informação. Eu não conseguia saber o que realmente tinha acontecido. Então, eu não sabia se essa mulher era de São Bernardo, eu não sabia se ela morava em outro lugar. Porque ela estava no seu local de trabalho, Então, ela poderia não morar em São Bernardo. Então, a protetiva dela poderia não ter sido expedida aqui, na nossa rede, enfim. Mas eu só quis desabafar. Porque eu precisava fazer aquilo. Porque eu estava, assim, transtornada. De pensar que parece que tá tão distante, tá tão perto, Aliás, eu falo muito isso.
parece que está tão distante e às vezes está dentro da nossa casa, da nossa família. Exatamente. E assim, há pouco tempo você também esteve aqui no nosso podcast, né? E nós falamos até sobre o lançamento da cartilha, né? Que é para levar orientação para as mulheres, né? E nesse caso até da Cibele, a gente viu assim que faltou alguma comunicação aí no meio, né? O que a gente poderia trazer de comunicação, de levar informação para essas mulheres? Então, Fran, a Secretaria da Mulher foi criada aqui em São Bernardo. Estava no planejamento de campanha do prefeito Marcelo Lima. Por quê? Porque já era muito gritante há 2 anos atrás, que já vinha acontecendo, já vinha crescendo muito essa violência. Na verdade, ela nunca deixou de crescer. Quando eu cheguei à secretaria, nós começamos a fazer o quê? Uma casa, a gente começa pelo alicerce. Então, nós temos um grupo de apoio que já existia quando eu cheguei. Eu me incorporei a esse grupo, que inclusive a Cida aqui do CRAM, todo esse nome que ela falou é o CRAM, tá, gente? Porque muita gente pergunta, Cida, mas o que é o CRAM? Então, o CRAM é tudo isso que ela falou e que depois a Cida vai falar mais um pouquinho pra gente. O CRAM faz parte, Secretaria de Saúde, de Educação, o juiz da Vara de Violência contra a Mulher, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Segurança. É um grupo, uma rede. Porque se nós não trabalharmos em rede para falar sobre a mulher, não vai funcionar. Porque a mulher, ela é polivalente, ela está em todos os lugares da cidade. Ela que vai levar o filho na escola, que vai na reunião de paz, que vai levar no médico, que vai dar vacina, que leva o filho na pracinha, né? Mesmo que ela trabalhe, ela faz tudo isso. Ou ela é o personagem da família que vai abrir mão de tudo para fazer tudo isso. Então, por conta disso, essa rede de proteção foi criada, porque já encontrávamos, né, Cida, a dificuldade de encontrar essa mulher e de essa mulher nos encontrar. Então, qual que foi? A gente pensou em ir na contramão. Então, nós vamos encontrá-la e vamos trazer ela para proteger. Quando aqui em São Bernardo a gente fala da dificuldade, é porque nós não estamos só tratando da mulher a nível municipal. Essa mulher, ela é tratada a nível estadual e federal. Então, por exemplo, quando ela vai fazer um boletim de ocorrência, ela vai aonde? Ela vai numa delegacia. Nós temos uma DDM que até o presente momento atende em horário comercial. São os horários que menos tem a violência doméstica. E a DDM, que é a Delegacia da Mulher, a gente precisa, essas siglas realmente a gente tem que falar que as pessoas me perguntam. Para você falar na DDM, o que é a DDM? É a Delegacia da Mulher. Ela é civil. Ela é do governo do estado. Ela não é do governo municipal. Infelizmente, os órgãos não se conversam. Essa é a nossa maior dificuldade. Então, a mulher vai para a Delegacia da Mulher, que só funciona hoje em horário comercial. De segunda a sexta. De segunda a sexta. Isso acontece sábado e domingo. Na maioria das vezes, hoje, na cidade de São Bernardo, a mulher tem que procurar uma delegacia comum. A nossa convidada vai falar sobre... Eu não vou falar sobre isso, que eu quero que ela fale. Como é que foi a experiência dela ao chegar numa delegacia comum. Então, essa mulher faz um boletim de ocorrência lá, gera uma medida protetiva. Caso entenda, e aí vocês vão entender por que nem sempre gera uma medida protetiva. Nem sempre dá em nada, nem sempre ela consegue sequer elaborar um boletim de ocorrência. E a nossa convidada vai explicar como é que foi o acolhimento dela, quando ela precisou. Mas, beleza, ela conseguiu. Ela fez o boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva. O que nós queremos? A gente está tentando criar um convênio que chama Apoia, para que esses órgãos que não são municipais tenham um protocolo de entrada dessa mulher. Então, uma mulher passou por uma delegacia, ou a delegacia da mulher, ou uma delegacia comum, fez um boletim de ocorrência, fez uma medida protetiva, nós precisamos que essa mulher chegue para nós. Por quê? Porque quando ela chega para nós, ela é atendida pelo CRAM, que tem um trabalho incrível de acompanhamento, que eu também não vou dar spoiler, porque a Cida vai falar sobre isso. Ela chega na nossa Guardiã Maria da Penha, e hoje nós temos criado aí muitas políticas públicas que, inclusive, irão na quarta-feira para serem aprovadas na Câmara. E será um grande presente para as mulheres da cidade, a partir do mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Essas políticas públicas fazem com que essa rede nossa funcione. Porque enquanto essa rede não funcionar, nós teremos muita Cibele se perdendo no caminho. Porque a Cibele, ela fez o boletim de ocorrência, fez medida protetiva, pediu uma remedida protetiva e ela morreu.
Ah, tá bom. Eu concordo com você que ele igual um rato, entrou pelos escombros e pegou ela de surpresa. Naquele momento. Mas quando ele descumpriu a medida protetiva, ele precisava ter sido preso. Ele não podia nem sair numa audiência de custódia. E é outra luta que nós iniciamos hoje na cidade com um grande abaixo-assinado e vamos levar para Brasília. Qualquer momento aí vocês vão ver a gente indo lá para Brasília. Está sendo organizado pelo prefeito Marcelo Lima, porque nós vamos entregar para o ministro da Segurança e para a ministra da Mulher um pedido para que encarecidamente os juízes parem de fazer fazer audiência de custódia em caso de tentativa de feminicídio. Porque aonde que tá o problema? A gente chama de tentativa de feminicídio, né, Cida? E aí fala, nossa, tentativa pode ir pra casa, aí ele vai e mata. Aí virou feminicídio. Então, assim, o cara descumpriu a medida protetiva, ele precisa ser preso. Enquanto isso não acontecer, os agressores não têm medo. Então, aqui na cidade de São Bernardo, a gente tem, Fran, uma rede de proteção que ela funciona. Para as 400 mulheres que estão sendo atendidas, que passam pelo CRAM, que passam pela Guardiã, que tem esse cadastro, funciona. Agora, nós tivemos 6.000 medidas protetivas e cadê as outras 5.600 mulheres? São 5.060 ciberes que não chegaram até nós. E que a qualquer momento pode sofreu um feminicídio. Então, desafio nosso, assim, é comunicar às mulheres que elas venham para nossa rede de proteção. Esse é o maior desafio. E o segundo desafio é que essa rede de proteção funcione de uma forma que a mulher sempre seja informada. Que existe uma possibilidade, que ela pode ir para a Guardiã, que ela precisa ser encaminhada para o CRAM. Precisa chegar para a Secretaria da Mulher. Nós precisamos ver essa mulher. Eu repito isso, né, Cida? Cida acho que está bem cansada de me ouvir falar. Mas tem um ano que eu falo isso. Cadê essa mulher? Que foi na delegacia, que foi pro fórum, que pediu uma medida protetiva. Cadê essa mulher? A gente não vê. Você vê, aqui em São Bernardo, a gente teve 6 agressores presos. Um foi aquele que matou a mulher em Peruíbe e foi preso aqui na cidade. E os outros 5 foi descumprimento de medida protetiva. Por que eles foram presos? Porque eles estavam na rede. Poderia ter sido 5 feminicídios. E ficaram presos por quanto tempo? Eu não sei como que ficou. A gente, infelizmente, isso é a nível de Estado. A gente não tem esse acesso, né, Cida? É a nossa maior dificuldade. Cadê esse homem também? Cadê essa mulher? Entendeu? Então, eu espero que eles estejam presos, mas eles podem ter saído da audiência de custódia. Eu não sei. Mas eles se aproximaram da mulher, descumpriram a medida protetiva. Eu hoje não tenho nenhum detalhe, porque esse homem é preso pela polícia, que é estadual, e vai para o fórum, que também não é municipal. Então, a gente não consegue acompanhar. A única coisa que me deixa mais tranquila é saber que esses descumprimentos, os 5 que aconteceram esse ano aqui em São Bernardo, não terminou em feminicídio. Porque elas eram cadastradas na Guardiã e acionaram o botão do WhatsApp. E aí, rapidamente, uma viatura chegou para fazer a intervenção. E eles foram presos. Gostaríamos de saber, né, de onde eles estão. Alguns casos que a gente acompanha, a doutora Juliana, que é advogada que trabalha com a gente, faz parte da equipe, ela consegue fazer esse rastreio para saber se ainda está preso, né? Pelo menos está recluso, para que a gente consiga dar essa informação para a mulher e ela consiga ficar mais tranquila, né? Podendo fazer suas coisas. Tem mulheres que estão abrigadas e o agressor está preso. Então, ela precisa ter essa informação, né? Por quanto tempo, vai esperar a audiência, mas a gente tem que monitorar e tem que dar essa informação para ela, para que ela se sinta segura, né? Do contrário, ela continua assustada, sentindo perseguição, né? Que pode a qualquer momento se surpreender com a presença desse agressor. Cida, me diz uma coisa assim, para as mulheres que estão assistindo, que estão passando por essa situação, dá assim uma orientação de qual é o caminho para denunciar, né? Sim. Porque às vezes a mulher está em casa e fala assim, eu não sei mais o que fazer. Eu vou tirar minha vida porque não tenho o que fazer. Não, existe um caminho a ser percorrido, né? Sim. Então, a primeira coisa é procurar uma delegacia.
né? Então, eu tenho algumas reservas aí. Claro que se for uma situação de emergência, sim, acionar o 190 ou a GCM ou buscar a delegacia. Mas o que eu sugiro? Procure o centro de referência, porque a gente vai dar as orientações, esse passo a passo. Mesmo sem passar pela delegacia, sem boletim de ocorrência, Sim, nada, vai direto lá. O que eu sempre digo não precisa fazer boletim de ocorrência para ir, né, para o CRAM, para esse atendimento. Agora, se tem, é prioritário que ela chegue, porque a mulher, quando ela decide denunciar, ela entra no que a gente chama de rota crítica. Nenhuma mulher é morta quando ela está morando com o homem e não está fazendo não está trazendo à tona a possibilidade de ruptura. Quando ela fala da ruptura ou está procurando um caminho, aumenta o risco de morte. Podem ver, todas as mulheres vítimas de feminicídio, o que estava acontecendo? Pediu o afastamento do agressor, né? Se separou e ele não aceita a ruptura. Ou se ela for direto na delegacia, talvez ele fique mais bravo ainda com ela, né? Exato. E aí, se ela vai, aí que está o risco mesmo, né? A gente fala que a rota crítica se configura, porque ela faz o boletim de ocorrência, volta para casa. E agora o que ela faz? Ele toma conhecimento disso e as ameaças que ele vinha fazendo. Se você me denunciar, eu vou te matar. Né? E aí ela fica mais vulnerável, mais frágil para essa situação. Então, o que a gente diz? Procura o serviço. A gente vai fazer a escuta, a gente faz a acolhida, faz essa escuta qualificada, vai avaliar o risco dessa mulher, qual a rede de apoio que ela tem. Se ela não tem, o que a gente pode sugerir para ela, porque assim, trabalhamos com a autonomia da mulher. Né? Então, a gente vai apresentar a ela as possibilidades. Então, nós temos, por exemplo, ela não tem rede de apoio, ela precisa ter um familiar distante, em outro estado, é possível fazer o recâmbio dessa mulher. Né? É uma situação que ela não pode voltar para casa, não tem um familiar longe, não tem um familiar que a gente possa acessar, ela pode ir para uma casa-abrigo. Tem casa-abrigo em São Bernardo e tem também as 2 casas-abrigo regional que a gente também pode utilizar. Então, existem caminhos, né? Quando ela chega, nesse primeiro momento, a gente vai fazer esse rastreio. Então, a gente avalia o risco e, a partir dessa avaliação, se deu elevado o risco, a gente já aciona, já tem um alerta ali. Essa mulher requer um acompanhamento mais de perto, um monitoramento, e a gente já diz, olha, trabalha onde? A sua casa, você está sozinha, mas a sua casa tem, o que você tem ali de segurança? Então, a gente vai fazendo um passo a passo com ela para entender o risco que ela tem. A partir daí, a gente começa, tem demanda jurídica, precisa encaminhar para a nossa advogada, precisa ser agendado com a defensoria, tem questões emocionais, 100% dos casos tem, porque toda violência vai trazer comprometimento aí com a sua saúde mental mesmo, né? Porque é enlouquecedor uma relação abusiva. Então, a gente tem também a nossa psicóloga que faz o acompanhamento, temos os grupos, que aí é onde ela percebe que não é um caso individual, né? Isso faz parte de uma estrutura. O machismo está muito bem sedimentado por uma cultura, por uma estrutura que diz que o homem tem poder sobre essa mulher. Né? Então, ela também participa dos grupos, que é onde ela observa o quê? Peraí, a mesma história que está sendo contada ali com aquela mulher. Então, eu não sou a única nessa situação. E aí começa a se fortalecer. A gente trabalha com essa perspectiva do fortalecimento da mulher, um planejamento de segurança e de proteção. Então, toda vez que acontece uma situação dessa, você fala, essa mulher estava em acompanhamento? Até hoje, nenhuma das mulheres estavam acompanhadas por nós, né? Então, assim, a gente lamenta que a Cibele não tenha tido a oportunidade de ter uma escuta. Eu imagino o sofrimento dela com todos aqueles episódios de perseguição, de stalking, né? De estar colocando em redes sociais, acionando o pessoal do trabalho, mandando imagens e não saber como fazer, né? Que caminho que teria que tomar. Então, eu sugiro sempre, busque orientação.
Orientação. Às vezes a mulher pensa, mas se eu for lá, eu vou ter que me separar. Né? Às vezes ela, ai, mas eu estou ainda morando com ele, não sei se é bem isso. Não, ninguém ali vai dizer, você tem que separar. Nós vamos trabalhar te orientando, vamos te acolher, não tem julgamento, né? A gente entende todo o ciclo, tudo que acontece em volta, né, numa relação de abuso, de violência. Então, a gente vai estar ali para fazer essa escuta e direcioná-la, né, de orientá-la da melhor maneira possível. Inclusive, muitas mulheres pensam assim, nossa, eu não vou denunciar, porque mesmo que eu saia de casa, ele sabe onde eu trabalho. Exato. Né? E aí entra aquela questão da orientação até de vocês com relação ao trabalho, né? Porque ela pensa assim, se eu sair daqui, como é que eu vou ficar sem casa, sem trabalho? Né? Mas existe a possibilidade até de negociar para ela mudar para uma outra filial, ir para uma outra, para um outro, se é num shopping que tem uma loja, ir para um outro shopping que ele não conheça. Como é que funciona essa orientação? Isso mesmo. Nós tivemos um caso recente e ela trabalhava em um hospital, numa rede de saúde, e a primeira orientação foi essa. Olha, nós acionamos a supervisora dela, que ela já havia, inclusive, feito um comentário com a supervisora, e ela falou, olha, a minha supervisora está muito disposta a me ajudar, mas existe uma lei. A Lei Maria da Penha também diz com relação a isso. Né? Você tem direito a afastamento, né, até 6 meses, e aí a gente faz o contato com a empresa, sensibiliza, né, e aí a gente vai sentindo. Nesse caso, foi assim, imediatamente falaram, não, ela vai ser transferida. Hoje, amanhã ela não vai, e nós vamos localizar aqui uma outra unidade para que ela tenha, ela possa voltar ao trabalho. Né? Ela também ficou em casa-abrigo e retomou o trabalho, mas já mudando para uma outra localização. Então, a gente faz essa articulação, né? E isso é fundamental para que ela não se sinta, não, eu vou ter que deixar meu trabalho. Não, existem alternativas também com relação a isso, legais, está contemplada na Lei Maria da Penha. E isso, muitas vezes, ela não sabe, né? E quando a mulher chega lá, pela tua experiência, assim, o que você já identificou, assim, que a história é igual, né? Todas elas chegam com as histórias muito parecidas, assim. Dá alguns exemplos pra gente, assim, que é igual nessas histórias. Nossa, o roteiro é clássico, sabe? Separa, aí começam a dizer que ela tem outro caso, que ela quer separar porque tem outro homem. Vem a questão dos filhos. Né? Então, via de regra, vão utilizar os filhos para aproximar, para voltar, vai dizer, não, a nossa família está destruindo a nossa família, vamos dar uma chance, né? Olha, foi só, vamos mudar, eu vou mudar. Se a mulher tinha pedido, sei lá, vai fazer um tratamento, nesse momento ele diz, não, eu vou me tratar, eu vou para a igreja, eu vou alterar isso daqui. E aí ela volta, né? Então a gente vê esse movimento do ciclo da violência acontecendo. Então, tensão, explosão e lua de mel. E aí também para que ela entenda que, olha, se você retornar, lembra que a gente está aqui. Você pode voltar a qualquer momento. Né? Então, esse ciclo é muito repetitivo. E é muito padrãozão mesmo, sabe? A gente identifica isso na prática. É sempre a mesma história, é sempre o mesmo percurso. E isso vai sinalizando para a gente o risco que essa mulher tem. Se esse ciclo está se fechando, se a situação está acontecendo com maior frequência, é um alerta. É porque, assim, a maioria mantém essas mulheres no medo, né? Sim. Então, o medo de que ela não vai conseguir ficar mais com os filhos, que ela não vai conseguir sustentar os filhos, que ela não vai ter como se sustentar, né? O medo que ela não vai conseguir viver sem ele. Que vai tirar os filhos dela. Se ela começou a fazer um tratamento, você é louca, ninguém vai acreditar em você, vou falar que você está tomando remédio. Tem essas coisas também, né? O uso Sabe o que é engraçado nisso? É que na cabeça da mulher que está nesse ciclo de violência, e na verdade é fato isso, não é só o agressor que pensa assim, é a sociedade. Inteira, verdade. É a sociedade que olha para a mulher e fala assim, mas também ela toma remédio. E aí você vai, ela toma remédio por quê? Porque ele infernizou tanto a vida dela. Ai, gente, eu já sou uma pessoa mais, assim, mais explosiva.
Mas o CRAM faz um trabalho maravilhoso, gente. Eu tô tão feliz de você estar aqui, Cida. Ai, Sabe que por quê que eu tô bom. feliz? Porque a gente precisa falar isso, as mulheres precisam saber disso. Porque elas não têm essa porta de entrada, o Fran. Então, eu vou até mudar o meu assunto, porque hoje eu acho que o mais importante, a gente vai ouvir a nossa convidada, e ela vai falar da experiência dela daqui a pouco com o CRAM. E aí, vocês, mulheres que estão em casa, vão poder perceber que tem saída. Tem Que saída. o CRAM tá ali, que a Guardiã tá ali, que a Secretaria da Mulher tá ali. Nós temos, se você vem pra nossa rede e você fala, não posso voltar, porque agora eu fiz o BO, como que eu vou voltar? Você vai para nossa casa de passagem. É uma casa bem organizada, nenhum dos equipamentos é bagunçado, sabe? É muito bem organizado. Ali a mulher pode ficar algumas horas. É algumas horas, mas a gente já segurou mulher até alguns dias. Porque a nossa rede de proteção, ela faz qualquer coisa para evitar que essa mulher chegue ao feminicídio. Então, essa questão de voltar para o estado de origem, de ir para outro estado, a gente tem uma verba, é da SAS, não é de vocês? É da CEDESC. Que é da CEDESC, da Secretaria de Assistência Social, só que é um pouco burocrática, às vezes demora um pouco para essa verba Mas é possível. chegar, mas a mulher fica na casa de passagem. Ontem eu estive no Hospital da Mulher, conversando sobre a casa de passagem e pedindo essa paciência, porque é a saúde que faz a gestão da casa de passagem. Eu conversei com a diretora, falei, olha, vai ter casos que são exceções, mas a gente vai precisar que a mulher fique lá mais do que horas. Talvez alguns dias. Já teve mulher que ficou 5 dias esperando para a verba ser liberada, mas ela Porque foi é todo pra um outro processo, estado. né, Sandra? Às vezes, assim, até chegar ao recurso, para o recâmbio, você tem que fazer o contato com a família, ver o melhor percurso. Né? Às vezes ela passou um estado, mas aí não vai ser possível ali, vai ser possível em outro. Aí você tem que fazer o levantamento, ver custo, porque é a passagem, é a alimentação, quantas, E né? ela Às vezes vai com as elas, crianças, né? crianças. Então, é toda uma logística que precisa ser bem organizada para que essa mulher tenha ali um recâmbio em segurança também e com mínimo, né, de dignidade, de condições, né? Sim, mas por que a gente quer falar muito nisso? Porque as pessoas não sabem dessa possibilidade. Então, a mulher, ela sempre pensa assim, eu vou lá, vou fazer um boletim de ocorrência, vou voltar para casa, ele vai me matar. Não! A gente tem o acompanhamento do CRAM, da CEDESC, a gente tem uma casa de passagem. Tem casa-abrigo sigilosa, que é um lugar onde ela vai e não... Que ela vai para casa, vamos desenhar, para que as pessoas entendam a segurança que tem isso. Sim. Ela vai para casa de passagem, Tá. é expedida a medida protetiva e a guardiã vai lá e comunica ao agressor que ele tem que sair da casa, porque ele tem medida protetiva. Mas vamos supor que essa mulher não se sinta segura para voltar mesmo assim. Ela fala, não, eu não tenho como voltar. Ela tem a casa-abrigo, que é uma casa secreta, que ninguém sabe onde é, e que lá ela vai recomeçar. Né? A Cida pode explicar pra gente um pouquinho como é que funciona quando chega na casa-abrigo. As situações que precisam da casa-abrigo, a gente faz o encaminhamento. É uma casa sigilosa, ela pode ir com os filhos, né? Lá tem assistente social também, psicóloga. A gente continua acompanhando, não é porque foi para a casa-abrigo que agora passamos para o... Não, a gente continua acompanhando a mulher. A situação é discutida com as duas equipes. Ela fica lá o período que for necessário para que ela se reorganize, as crianças voltam para a escola, ela entra no mercado de trabalho, auxiliam na locação da casa, e aí depois, quando ela já está em condições, está segura, é que ela retorna, né? Mas ela passa a trabalhar ainda estando na casa-abrigo. É importante a gente falar sobre isso, porque rede social é terra de ninguém, você sabe, Sim. né? Então, quando a gente começa a falar sobre isso na rede social, a gente ouve absurdos. Porque as pessoas, elas gostam de procurar o que está errado, elas não querem achar o que está certo. Então, as pessoas precisam conhecer, não é só a mulher que precisa do socorro, é a sociedade que precisa da informação. E qual que é a maior dificuldade que eu sinto nesse 1 ano de Secretaria da Mulher? É essa comunicação. A gente precisa que as pessoas, a gente precisa falar sobre isso.
E isso que a gente está conversando aqui, a gente vai conversar muito, Cida. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque o CRAM faz um trabalho incrível com essas mulheres. Só de ver a Cida falar, você já percebe a seriedade do trabalho que elas fazem. Só que elas não têm como lá abrir a porta, bater na porta e adivinhar o que está acontecendo nas casas. As mulheres precisam vir espontaneamente. Conhecer, né? Saber que existe o serviço. Qual que é o endereço do CRAM? Nós temos 2 CRAMs em São Bernardo. O da Dr. Flacker, né? Então, Rua Dr. Flacker, 208, segundo andar. Estamos no centro, que esse CRAM está desde 2011. Né? E tem o CRAM 2, que a gente chama CRAM 2, Casa da Mulher, que foi inaugurado no final de 2024. Ele está no bairro Assunção. Senador Ricardo... Eu não lembro, não. Eu não lembro agora o endereço corretamente, mas é no Assunção. Então, se passa por nós, a gente também encaminha para lá, né? Olha, está mais próximo para a mulher? Também pode ser feito lá. São 2 equipes muito afinadas, a gente está sempre alinhadas, as nossas reuniões de equipe, discussão de casos são juntas, né? Então, o trabalho é o mesmo, tanto no 1 quanto no 2. Qual que é o horário de lá? Das 8 às 17, de segunda a sexta, e não precisa agendar. Tem o WhatsApp, se a mulher quiser só mandar uma mensagem ali, tirar alguma orientação, também a gente faz isso. E não precisa agendar em nenhum momento. Chegar lá e falar, precisa de ser acolhida, de ter uma escuta, ela vai ser atendida. A gente sempre tem uma assistente social de plantão para essa acolhida. Aí quando chega 2, 3 no mesmo dia, eu também atendo, todo mundo. Quem está lá vai fazer essa acolhida. Atender, né? E nós não vamos deixar essa mulher esperando também. É o mais rápido, porque a gente entende a dificuldade que é para a mulher tomar essa atitude. Né? Muitas relatam depois que chegar ali, sentia que estava carregando um peso nas costas, porque tem vergonha, tem culpa, né? Fica se sentindo assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Né? Será que é isso mesmo? Então, é muito difícil esse passo. Por conta disso, a gente tem todo esse cuidado de não precisa agendar, é a hora que você precisa, a hora que você sentir a necessidade, e estaremos lá para fazer essa escuta. E é bom também, desculpa, Fran, eu tô aproveitando essa oportunidade, porque eu sei o quanto é importante a gente falar desse serviço. É isso que vai fazer a diferença, vai salvar vidas em São Bernardo. A oferta do serviço, ela existe. Então, a gente precisa comunicá-la. Então, é por isso que eu estou insistindo muito em detalhar o trabalho da rede de proteção, começando pelo CRAM. Mas, por exemplo, o CRAM é das 8 às 5. Eu já ouvi isso, então por isso que eu quero falar. Mas o CRAM é só das 8 às 5? Não, mas a gente tem a guardiã. Que você pode ligar a qualquer momento e pedir ajuda, que é a GCM. A qualquer momento você pode ligar. E quando nós conseguimos, nós vamos conseguir, Cida, porque a gente é mulher, não desiste, né? Nunca. Quando a gente conseguir aprovar o convênio, que é o Apoia, a gente vai ter o protocolo em todas as delegacias e vamos... Aí eu vou dar uma notícia boa, né? Que a gente ficou feliz. Nós vamos ter a DDM agora 24 horas. Então, se a mulher tem aquela dificuldade de ir para uma delegacia comum, agora ela vai para a DDM. E o acolhimento... nós estamos trabalhando para que seja o melhor possível. Então, quando ela passou do horário que está aberto o CRAM, ela pode ir para qualquer outro órgão desse. Que no outro dia, se ela não puder voltar para casa, ela vai para a casa de passagem e no outro dia de manhã, a guardiã leva de viatura. Olha, tem gente que já falou assim para mim, nossa, mas a viatura da guardiã agora é táxi, é Uber, se tiver que ser, vai ser. Se tiver que ser, será. Tudo que nós pudermos fazer para que ela chegue ao CRAM com segurança. E que se ela tiver que ir para um abrigo, se ela tiver... Tudo nós vamos fazer. Nós já estamos fazendo aqui na cidade. Então, se é um horário que o CRAM ainda não abriu, ela fica esperando dentro da nossa rede de proteção, na caixa de passagem. Você imaginava, Fran, que era tão seguro assim? Que existia toda essa teia, toda essa rede? Olha, assim, a gente já tem conversado há algum tempo sobre isso, né? Porque desde que a Sandra assumiu a secretaria, ela já veio aqui no nosso podcast várias vezes e a gente tem conversado sobre isso já. E é um trabalho muito, muito bonito que vocês realizam, né? E sempre as reuniões, buscando melhoria, né? Até hoje eu estava perguntando, olha, como é que tá lá, tal coisa? Porque assim, ela foi me contando das outras vezes, né? E é bacana acompanhar esse trabalho que vocês fazem com tanto carinho, viu? Parabéns.
E hoje também a gente trouxe aqui a nossa convidada, né, para poder trazer um pouquinho da sua história, contar um pouquinho aí do que você passou. A gente sabe que a violência, ela não é do dia para a noite. Não é um momento de raiva, né, um momento que a pessoa estava descontrolada. A gente sabe que isso é uma construção, né? E ninguém começa a namorar, ninguém vai morar junto ou casa com uma pessoa agressiva. Normalmente eles são bons, né? Eles são amorosos no começo, né? Eles te envolvem, né? Com uma ideia de um relacionamento perfeito, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. A gente não vai mostrar o rosto dela, até porque ela está na rede de proteção aqui, né, de São Bernardo, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como você começou com esse relacionamento, porque as pessoas julgam às vezes, né? Muito. Nossa, você também? Olha só a pessoa que você escolheu, não é? E assim, as pessoas, elas camuflam quem elas são no começo de relacionamento, né? Para poder ganhar a confiança e depois vão mostrando quem realmente são. Então, muito obrigada por você ter tido coragem, né, de estar aqui conosco e contar um pouquinho da sua história. Oi, Fran. Oi, doutora Sandra, Cida. É um prazer estar aqui, de poder falar, né? Infelizmente, não posso aparecer. E é uma situação bem complicada, difícil, porque no começo eles fazem aparecer que vai dar certo. São amáveis, carinhosos, prestativos, mas à medida do tempo vai passando, a gente vai observando algumas falhas deles. Tipo uma agressão verbal, já uma vontade de te bater, que a gente sente que ele quer vir, mas não bate por medo. E talvez esse jeito deles mostrar aquele carinho, aquele cuidado, a gente, por ser mulher e estar numa fase que a gente quer carinho, a gente quer amor, quer respeito, então a gente vai aceitando. Então, com o tempo que vai passando, certas atitudes que são agressivas para a gente não é não é agressão, é cuidado. Não pode usar lápis de olho, não pode usar um batom, não pode usar uma calça leg, não pode sair, conversar com a família jamais. E o que se passa dentro de casa não pode sair, não pode ser contado para ninguém. Então, a gente começa a chegar àquela fase que a gente não quer mais sair, ficamos doentes, começamos a fazer acompanhamentos médicos, tomar remédios controlados que a gente não tomava antes. E a sensação da culpa, porque eles agem de uma forma agressiva com a gente, mas no final de tudo parece que a gente que é errada. Eles fazem a gente se sentir culpada. Fazem o que fazem e depois vem, me desculpa, me perdoa, não vou fazer mais, não vai se repetir. Vamos fazer, no meu caso, íamos para a igreja. Ele insistiu, me obrigou, porque eu não ia para a igreja antes, e ele me levou para a igreja, me apresentou lá para os pastores e começamos a ir. Só que quando voltávamos para casa, no momento de ir, íamos de mão dadas, com a Bíblia, era tudo uma maravilha, ali dentro da igreja. Quando chegávamos em casa, desculpa a expressão, mas o diabo era ele em casa. Então, era tudo diferente. Começavam as agressões, os empurrões, os xingamentos, coisa que eu queria entender porque a pessoa fala que ela é da igreja e em casa mudava. Então, à medida do tempo, a gente vai vendo certas situações que vão passando e os jornais noticiando, você começa a ficar mais esperta, mais alerta. Será que eu estou errada? Será que eu estou fazendo certo? Mas eles tiram a gente do caminho da família, eles isolam a gente de uma maneira que a gente quer entender, mas não consegue, porque de certa forma eles dão, como pode falar, algo na cabeça da gente. Olha, se tu não ficar comigo, ninguém mais vai te querer, só eu que te quero, tu não vai ser feliz, tu não vai ter nada, tipo essas coisas assim. Então a gente para pensar e cada vez mais vai se passando e ficamos aprisionadas a eles. Temos aquela sensação que realmente não vamos viver sem eles. E no meu caso foi um pouco tempo, mas graças a Deus eu saí a tempo, consegui
correr atrás, através daquela reportagem que teve daquela garota que o namorado arrastou ela no carro, né, na avenida, e no fato que aconteceu comigo, e em seguida, foi no mesmo dia que aconteceu com essa garota, e eu já fiquei assim em alerta. No dia seguinte, aconteceu outro fato em Santo André, daquela moça do hotel, que o ex dela matou ela dentro do hotel em Santo André. Então eu fiquei com mais medo e tomei coragem neste dia. Teve algum momento assim que você falou assim, olha, eu vou morrer se eu continuar aqui? Sim, quando ele do nada, ele surtava. Até então eu não sabia de nada do passado dele. É com o tempo que a gente vai descobrindo. Eu conversava escondida com a família dele, então eles, com medo do que podia acontecer comigo, começaram a falar para mim o que ele já fez com outras mulheres, o que ele fazia, o que ele era capaz. E elas pediam muito para me sair da casa, para me sair de perto dele. E as outras mulheres que ele agrediu, fez várias coisas com elas, sumiram, não correram atrás de direitos de delegacia, ficaram com medo e mudaram tudo. Número de contato, Facebook, redes sociais, endereço, e sumiram de tudo, até do trabalho delas. E a violência, ela entra num círculo que ela começa a atingir todos os estágios, né? A violência verbal, a violência física, a violência sexual também. Conta como é que era esse ambiente dentro de casa. A violência sexual é uma das piores, porque eles obrigam, né? No meu caso, ele obrigava a ter relação com ele, mesmo sem querer. Então, ele me ameaçava se eu não tivesse. E não é só uma vez, de vez em quando. Eles querem todos os dias, várias vezes no dia. E por medo de a gente não ter um apoio, não ter uma informação, como é que a gente pode sair dessa, a gente acaba cedendo por medo, porque tem aí vem as agressões psicológicas, começam a xingamentos e falar coisas na cabeça da gente, e a gente fica completamente perturbada. Acabamos cedendo por medo, porque eu vou chamar os caras, não sei quem é os caras, mas vai chamar alguém. Então você está ali desprotegida. Nossa, se eu não fizer isso, ele pode me matar. Eu vou para onde? Eu vou para a rua? Ou esses caras vão vir fazer o quê comigo? Então a gente acaba indo levando, né? Infelizmente. E como que você pediu ajuda? Você foi até uma delegacia? Você entrou em contato com quem? Sim, o fato aconteceu no domingo e eu fiquei muito assustada e não saí de casa. Até uma dúvida, mas o que ele fez? Então, nós se separamos por causa das agressões dele, principalmente psicológica. Como posso te explicar? Ele me intimidava, me amedrontava e me assustava com várias coisas que ele fazia. E depois que eu soube que ele já foi morador de rua, que ele teve 21 passagens em casa de recuperação, então fui criando mais medo. Então eu resolvi sair, até mesmo porque um avô dele faleceu e ele disse na minha cara que não ia ficar mais comigo porque não queria dividir a herança do avô comigo. Olha, tudo bem, saí, só que eu me mudei, mas estava próximo da casa dele. Mas ele me perseguia, ele queria saber onde eu estava, ficava ligando, ficava me vigiando, porque da casa dele dava para ver minha casa. E neste dia, um domingo, eu estava em casa a fazer um orçamento de um telhado lá na casa que eu morava. E ele, de cima da janela, viu o rapaz lá na porta da minha casa conversando comigo e teve um ataque de ciúmes. E quando esse avô dele morreu, ele entrou na casa do avô dele e pegou uma arma. E ele começou a dar tiros lá, tipo, me intimidando. Até tinha mensagens que ele mandava. Olha, tu escutaste os tiros? Aí botava gargalhadas e dizia assim, era só para testar, para ver se as munições ainda estão funcionando. Então, ele me intimidava. E nesse dia, eu fiquei com muito medo, porque ele desceu 3 vezes lá na minha casa. Ele pediu para a responsável do prédio a chave,
ela deu a chave para ele, ele desceu, me pegou no susto. Eu fiquei completamente perturbada neste dia. E assim, enquanto o pedreiro estava na minha casa conversando comigo, ele não falou nada. A partir do pedreiro sair, eu estive só pronta. Aí começou as agressões verbais, os xingamentos, as ameaças, e ele me empurrou. Eu só não me machuquei porque atrás da minha porta eu sempre coloco bolsas. Então, segurou o impacto da minha queda. E ele saiu me ameaçando. Quando ele subiu, eu pensei até que ele tinha ido buscar a arma, né? Mas depois que ele desceu, que eu não vi mais, eu fiquei trancada dentro de casa, esperando passar, acalmar para mim poder tomar uma atitude. Mas eles são tão covardes que quando ele desceu lá, ele já desceu com o capacete na mão. Porque ele ia fazer alguma coisa e já ia sair correndo de moto, pronto. E o medo sempre é esse, porque, tipo, ele chega perto, mas ele está de moto. Aí até que eu ligue, alguém chegue, como vai provar? Né? Então, aconteceu isso no domingo dessa garota, eu fiquei assustada. Na segunda eu vi da moça do hotel, fiquei mais assustada, então resolvi procurar ajuda. Eu fui no CAPS, onde eu estava fazendo tratamento, e passei o caso lá para assistente, que ela me acompanhava, sabia, eram preocupados com o que estava acontecendo comigo. E ela foi comigo na delegacia. Quando chegamos lá, fomos desrespeitadas pelo escrivão, maltratadas. Ele não aceitou fazer o boletim e falou que devíamos procurar a delegacia da mulher, que não era lá com eles. Aí ficamos arrasadas, né? Naquele momento eu pensei em desistir. Eu digo, não vai dar em nada, não vai fazer nada. Aí ela falou, não, vamos lá, eu vou fazer uma cartinha e vou te enviar para o CRAM. Aí assim foi feito. E quando eu cheguei no CRAM, eu fui super acolhida. Eles foram super receptivos, me acalmaram. Inclusive, foi a Cida que me atendeu. Sou muito grata por ela estar na minha vida até hoje. Eu recomendo, sim, as mulheres procurar o CRAM. É um lugar de respeito, de palavra. Ali, sim, você encontra uma calma, uma paz que a gente precisa. Se no momento que eu cheguei na delegacia eu tivesse tido esse atendimento que eu tive no CRAM, dali já estaria bem, né? Mas como eu fui para o CRAM, graças a Deus, lá até hoje eu sou acolhida, passo por psicólogo, passo em todos os atendimentos da casa. Quando fui, ela me orientou que eu estava numa zona, como chama, Cida? Uma área de risco. Uma área de risco, exatamente, que era muito perigoso eu continuar lá. E ela conseguiu que eu entendesse que realmente ali estava perigoso para mim. Então, eu só fui em casa, consegui pegar umas roupas e voltei. Aí, ela entrou em contato com o abrigo de São Bernardo. Fiquei ainda 15 dias lá. Também fui super recebida. O atendimento, a gente se sente bem acolhida. É uma casa que nem a GCM, nem a Polícia Militar, ninguém sabe onde é, porque é sigilosa. E assinamos documento se comprometendo com a responsabilidade de não falar para ninguém onde que fica. E passei 15 dias lá e saí, estou guardada pela Maria da Penha. Acompanhamento deles também é maravilhoso, o trabalho deles eu não tenho o que reclamar. Eu sou muito grata por ter o CRAM e a Maria da Penha comigo. Eles vão, eles marcam, eles agendam, visitam a gente, sempre estão ali apoiando, querendo saber se tem algum problema, se estamos bem. Elas são bem preocupadas e bem receptivos com a gente. Eu super recomendo que quem tiver em situação... graças a Deus eu estou aqui viva hoje, podendo falar. E recomendo que quem estiver em situação, mesmo que seja uma coisa simples, vai no CRAM, conversa. Lá tem assistentes sociais, tem psicólogo que pode te ajudar a tomar uma decisão. E se hoje chegasse uma mulher nessa situação, assim, olha, contando para você assim, olha, eu estou passando por isso em casa, qual seria o primeiro conselho que você daria para ela? E aconteceu hoje comigo, eu aconselhei ir no CRAM. Ir no CRAM, procurar assistente e conversar para ver a melhor maneira que ela pode estar fazendo. Esse é o trabalho que faz a diferença na vida das pessoas, né? Posso fazer um comentário que eu não aguento, você sabe que eu preciso falar, né? Eu fico
É lógico que o tema aqui não é legal, o tema não é bom, né? Hoje nós já fizemos uma manifestação de manhã, lançamos aí algumas possibilidades de mexer na lei. Vamos para Brasília, talvez. O tema não é um tema que nos deixa à vontade. Sim. Porém, eu estou feliz porque a gente está conversando sobre a coisa mais importante que pode evitar o feminicídio, que é a precaução. Exatamente. Isso é o mais importante. E sabe o que é engraçado? A nossa colega, a nossa convidada, falando isso, eu faço palestras. Eu já fiz umas 50 palestras no total. A última que eu fiz foi numa unidade básica de saúde, que é o nosso foco maior é na saúde, por enquanto. Porque a minha secretaria também é uma secretaria pequena, né? Então eu não consigo fazer muito. Mas aonde abre a porta para eu falar isso tudo, eu falo. E aí teve uma dentista que estava lá e ela falou assim, ela pediu a palavra, e aí ela começou a falar, e isso acontece em quase todas as palestras. Tudo isso que a nossa convidada falou, ela falou que precisava ter na cidade. E aí eu fiquei olhando, aí deixei ela falar não, porque tem que ter isso. Ela como médica, ela não fala prevenção, ela usa um outro termo. Ai, prolapsia. Ela usa um outro termo, que é um termo da medicina. Profilaxia. Profilaxia, que nada mais é do que prevenção. A prevenção. E eu deixei ela falar, tá? Ela falou tudo isso. Aí eu olhei pra ela e falei, essa carteirinha que tá na sua mão fala sobre isso. Então, todo mundo, em todas as palestras que eu vou, pedem isso. E isso já tem na cidade. Eu estive, desde quando eu assumi há 1 ano, eu já fui no CRAM algumas vezes. E isso que a nossa convidada falou me tocou muito lá. Porque a gente percebe que elas estão lá realmente preocupadas em atender a mulher. Não é um equipamento onde fala assim, vamos cumprir protocolos. A mulher chega... Não, o protocolo de lá é acolher. Você vê, eu vejo a convidada falar e eu fico feliz. Porque eu falo, gente, nós só precisamos fazer com que a sociedade saiba e confie. Por isso, a gente está preservando a identidade e a imagem dela, é por isso que eu estou chamando ela de convidada, para não a expor. Mas aí eu posso fazer uma pergunta para ela? Pode. Por onde anda esse moço? Ele tá preso? O que aconteceu? Não, ele tá solto. E, inclusive, a delegacia me chamou para me prestar depoimento. Eu fui lá e eles... engraçado. Tipo, não acreditaram que eu falei que ele tinha uma arma. Ele falou assim, a senhora tem foto da arma? Aí eu falei assim, doutor, desculpe, mas é meio perigoso eu andar com uma foto de uma arma, né? Então, eu não tenho foto da arma. Mas e se a gente for lá? A senhora garante que ele está com a arma? Eu disse, olha, doutor, pelo tempo que se passou, se fosse eu, não estaria mais com a arma. Eu teria dado para alguém, teria devolvido para alguém. Eu disse, mas como é que a senhora acha que a gente vai fazer então? Para me provar da arma. Aí passou. Outro dia me ligaram novamente. Senhora, a gente precisa saber da notícia da arma. Você que tem que dar conta da arma. Sim. Eles não podem ir lá fazer uma busca e apreensão da arma. Diz que porque eles poderiam passar vergonha se não achassem a arma lá. Aí eles falaram... Foi por isso que a Cibele morreu. Sim. Porque ninguém queria passar vergonha, então a Cibele morreu. A senhora imagina o constrangimento de a gente chegar lá, meter o pé na porta dele e procurar a arma e não achar? Meu Deus. Aí eu disse... Tá bom, eu vou procurar aqui um print de uma conversa e vou mandar pro senhor. Aí achei um print que ele dava gargalhada quando ele atirou e falou assim, você se assustou? Aí eu só tô testando as balas para ver se está funcionando. Mandei para ele, perguntei se aquele print servia. Aí ele disse assim, tá bom, este serve. Nunca mais me ligou. Há dias atrás, o Ministério Público mandou uma mensagem, não sei bem explicar, a doutora Ju que teve a ver, a doutora Ju é advogada lá do CRAM, maravilhosa, e ela viu lá no... Como chama? Lá no protocolo, não é, Cida? Isso, tinha uma intimação, né? E lá falava que não tinha prova suficiente, que tinham arquivado o processo por faltas de provas. Amiga, a doutora Juliane, ela é uma ativista nessa causa. Ela faz parte da nossa rede de proteção. E ela tem uma indignação sobre isso tudo que ela vê todos os dias,
que é uma coisa, assim, absurda. E qual que é o nosso maior problema? A gente volta com isso. É criar um convênio para obrigá-los a mandar para nós, para que a gente possa acompanhar. Só que nós também não temos autonomia. É muita dificuldade. Olha, a violência contra a mulher, ela está crescendo. É por causa das faltas de política pública estadual e federal. Porque aqui no município, a gente tá... Os municípios, Cidas, eu sinto que eles estão bem organizados. Eu fui na Secretaria da Mulher de Mauá, eu estive na Coordenadoria de Santo André, eu aprendi muito, eu criei muita lei, copiando as leis deles. E nós estamos cheios de leis para proteger aqui. Só que é o que a nossa convidada está falando. Olha em que lado, em que ponta está o problema. É nessa ponta. A vítima tendo que provar, né? Tendo que provar o tempo inteiro. A vítima passando pro lugar do réu e o réu pro lugar da vítima. O juiz me deu só 3 metros. 3 metros na medida protetiva. Sendo que a gente morava no mesmo prédio. Lá da janela do alto, ele podia tirar e me matar. E aí? Assim, qual é a prova que eu tinha que dar para ele? O meu corpo? Eu acho. Quando eu estivesse morta, ia ser a prova que ele é um criminoso, está aí solto, já fez com várias mulheres, nenhuma teve coragem de denunciar e vai continuar fazendo com outras se a justiça não tomar conta. E, inclusive, a gente tem que falar aqui também sobre o silêncio da sociedade, né? Muita gente ouve, muita gente vê e ninguém faz nada. Como tem aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, as pessoas foram educadas assim, né? Não, eles se entendem. Então, assim, você escuta no prédio, você vê, às vezes, nos corredores, violência, você vê a forma como ele trata a família e as pessoas preferem se omitir, não falar nada, né? Hoje, de manhã, a gente teve uma manifestação e eu tive uma fala para as pessoas. Tinha mais de 1000 pessoas nessa manifestação. Tinha bastante gente, né, Cida? E eu falei, eu olhando nos olhos das pessoas, porque eu gosto de falar olhando no olho. E eu falei, por favor, não tentem se colocar no lugar das mulheres que estão no ciclo de violência, se você nunca passou. Você não precisa tentar compreender, porque você não vai compreender. Mas a sociedade tem que ajudar. Qual que é o maior problema que a gente tem na sociedade? As mulheres estão numa situação dessa... Chega numa delegacia, mas se o juiz, se o delegado não dá credibilidade para a vítima. E daqui a pouco, e isso aconteceu com a Cibele. Você vê, saiu em rede nacional aí na TV, a fala daquele agressor, quando ele diz, olha, vocês viram o que eu tive que fazer? Vocês estão vendo o tanto que eu sofro. Mas sofreu por quê? Porque a Cibele usou uma saia curta, que nem ela falou, porque ela pôs uma calça leg, porque ela sentou no bar e tomou uma cerveja, porque ela arrumou um namorado, porque ela saiu de casa e foi viver a vida dela. Foi isso que estava matando ele. E aí ele quer se colocar, roubar o lugar da vítima. Roubar é igual aquele pai, Fran, que matou os filhos. Sim. Meu Deus do céu, você falou na sociedade, a sociedade precisa de um tratamento. Olha o tanto de comentário que teve. Ah, mas também ela traiu ele. Também ela traiu ele. Quer dizer, ele virou a vítima. Ele matou os 2 filhos para atingir essa mulher, para destruir essa mulher. Se matou, porque ele é um covarde. Por isso que ele se matou. E, no entanto... As pessoas condenaram ela, né? Condenaram ela. Exato. E tudo bem, ela não estava traindo, eles já estavam separados, ela foi para uma viagem com um amigo. Mas e se ela tivesse traído? Ela tinha que morrer? Agora nós temos pena de morte aqui no Brasil e eu não estou sabendo, porque se tivesse, tinha que ser para agressor. Não, Então, e aí a gente pode pensar o contrário, né? Se fosse ela que tivesse cometido o crime, teria feito isso mesmo com o homem? Tipo, a culpa é sua, viu? Você traiu ela? Não teriam feito isso, né? Porque já tem... Aliás, se as mulheres tivessem que fazer o que ele fez, acho que a maior parte das mulheres teriam feito algo nesse sentido, porque traição de homem para mulher... Sim, tudo bem, né? É comum. É aceitável. Quando você falou da sociedade, eu tenho muito medo dela. Porque ela condena uma mulher que perde os 2 filhos para ser punida por uma coisa que ela nem tinha feito. E mesmo que ela tivesse feito, ela é a vítima e aquelas crianças. Então, assim, eu peguei esse caso como exemplo, mas isso acontece todos os dias. Foi o que ela acabou de falar aqui.
E o pior, assim, que eu vejo, e eu tenho certeza que a nossa convidada passou por isso, porque a gente estava conversando sobre isso lá fora. A mulher que está num ciclo de violência, ela sempre esconde a violência porque ela tem vergonha. É muito triste você falar que você apanhou, que ele te chamou de vagabunda, que você é abusada sexualmente, que você sofre estupro dentro da sua própria casa. E isso acontece com a mulher no ciclo de violência. A nossa convidada acabou de falar e eu sei porque eu vivi isso. Então a mulher tem muita vergonha. Aí um dia ela faz o que a nossa convidada fez. Ela resolve se libertar. Você pode ter certeza, eu não sei no caso dela, mas acontece. Os vizinhos falam, nossa, mas ele é tão bonzinho. Ah, delegado. Queria que ela aprovasse, que ela tivesse foto da arma. Não queria passar vergonha de meter o pé na porta para fazer uma busca e apreensão. Agora, se ele tivesse pego essa arma, ele podia ter de matar ela. E aí, esse delegado que não queria meter o pé na porta, que ele não podia passar vergonha. Ele ia passar vergonha, mas ela podia perder a vida. E os vizinhos e a sociedade, que é sobre ela que a gente está discutindo agora, muitas vezes, é lógico que não é, podemos generalizar. Mas, na maioria das vezes, fala pra gente. Ah, mas ele era tão legal. Você tem certeza? Ele até ia pra igreja. Olha aí. Sim. E lá na igreja era um santo, era muito querido. E me apresentou lá e eu comecei a ter contato com os pastores. E eles falavam, não, tem que aguentar, a mulher tem que ser submissa, tem que... Então, por isso que aguentei ainda um bom tempo. Mas depois vi que realmente aquilo ali estava errado. Você vê dentro das próprias igrejas, a gente tem muita violência, muita interpretação errada da Bíblia, quando fala que a mulher tem que ser submissa. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E acontece muito. Por quê? Porque não, você tem que orar. Você tem que orar. Eu peguei um caso recentemente que não terminou em feminicídio, mas chegou muito próximo. Eu acho que foi aqui na Zona Leste de São Paulo, que ela foi pedir ajuda para o pastor e o pastor falou para ela, não, você tem que orar. E aí ele quase matou ela. Atribuir à mulher a responsabilidade, né, de consertar aquele homem. Né? Eu costumo dizer para as mulheres, você não é clínica de reabilitação. Né? Você não tem que consertar ninguém. Ele é um homem adulto, funcional, não é teu filho. Então, você não tem que ter essa responsabilidade. Mas ainda nessa linha, Sandra, eu fiz um levantamento das mulheres atendidas no CRAM de 2012 a 2022, porque a minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa que era com relação às mulheres sobreviventes de feminicídio, de tentativas de feminicídio e que tinham religião. Porque uma coisa me chamou a atenção, o maior número de mulheres que nos procura são mulheres cristãs. Né? São evangélicas, depois católicas, depois de algum pouquinho ali de matriz africana, e vai, mas a maior parte são mulheres cristãs. E aí isso me chamou a atenção. E a minha pesquisa foi, então, mulheres que chegaram no CRAM com o relato, né, são sobreviventes de tentativa de feminicídio e que eram religiosas. E, assim, a grande maioria chegou a levar isso para suas lideranças religiosas e não tiveram nenhum tipo de apoio ou encaminhamento. Assim, nós já tivemos no CRAM líderes religiosos que acompanharam a mulher. Né? Então, assim, não é generalizando, mas daquelas 400 mulheres que a gente levantou, todas tinham, de alguma maneira, levado isso primeiramente para a igreja, porque a igreja chega onde o Estado não chega. Né? Ela chega primeiro ao espaço ainda, talvez o último espaço social que essa mulher frequenta. E aí é onde ela pede ajuda e viram as costas ou dizem para ela que é o papel dela. Você tem que ir lá, você tem que orar mais, ou é karma, ou é alguma, sabe? É nessa linha. Ou coloca ela no lugar da vítima, né? Tira ela do lugar da vítima. Porque, não, mas será que você não está usando uma saia muito curta? Será que você não está tendo muitas amigas? Será que você... Isso que eu acho muito preocupante. É o que você fez, né? É o que você é culpada. E o agressor faz isso com a gente, né? Faz. Ele fala, mas desculpa. Me perdoa, eu não queria te bater. Eu escutei uma frase hoje que a menina falava assim, que o agressor falava pra ela, até calada você tá errada. Olha. Então, assim, ela vai estar errada de qualquer forma. Até calada você tá errada. Sim, eu ouvi bastante. E esse é um assunto ainda que a gente poderia passar aqui mais horas falando sobre isso, contando muitos casos, né?
E eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar a trazer clareza para esse assunto. Né, trazer clareza para as mulheres que estão nessa situação, trazer clareza para as pessoas que presenciam isso e se calam, né? E principalmente para entender a saída disso, né? Que tem saída, existe possibilidade mesmo de saída, de proteção. E eu queria que você fizesse as suas considerações aí, Sandra, o que você tem aí para deixar de recado aí para quem está nos assistindo. Eu acho que o principal é fazer vocês compreenderem e acreditarem que é possível sair desse ciclo de violência, que a cidade está preparada com tudo isso que vocês ouviram aqui para pegar na mão de vocês e ajudar vocês. Nós temos uma rede de apoio que pode ajudá-las. E muito importante falar, Cida, eu estou como secretária da Mulher, não sou secretária da Mulher, estou como secretária da Mulher, mas a minha maior preocupação, quando eu cheguei até aqui, foi criar política pública. Porque tudo isso que a Cida falou acontece aqui na cidade desde quando? Então, o CRAN desde 2011, mas o serviço desde de 89, com a primeira delegacia de São Paulo, já existia o serviço. E ainda assim a sociedade desconhece. Exato. Sim. Uma porcentagem muito pequena conhece. O que nós estamos tentando, a Secretaria da Mulher vai fazer a partir de março? Nós vamos descentralizar o serviço. Nós vamos para as comunidades. Nós vamos buscar essa mulher que está lá. Vamos sair do 5º andar do Paço Municipal, que é onde nós criamos tudo isso, a política. Vamos descer para uma secretaria no chão. Vamos entregar esse serviço na ponta. Vamos buscar essa mulher. Por quê? Porque é um trabalho tão bem feito, um trabalho tão importante, e as mulheres morrem por falta de informação. Então, nosso compromisso da gestão do prefeito Marcelo Lima, quando me convidou para estar aqui, foi que nós fizéssemos isso. Que foi um ano difícil de construção, com isso tudo já funcionando, tá? Nada disso deixou de funcionar. Só que nós fizemos virar política pública agora, Cida. Agora, ninguém tem que querer. Você pode se aposentar, eu posso voltar a ser vereadora, que é o que eu sou, mas a política pública está criada. Qualquer pessoa que chegar à cidade de São Bernardo hoje será cobrado pelo Ministério Público se não fizer. É isso que eu quero. Eu quero falar assim, eu passei por aqui e eu deixei uma política pública forte para cuidar das mulheres. Articulada, né? Como diz a Lei Maria da Penha. Artigo 8º é a articulação das políticas, dos todos os níveis ali de trabalho proteção, em rede, né, trabalho Cida? em rede. É isso. Então, o nosso objetivo, tanto meu quanto da Cida, quanto da nossa convidada hoje, é falar com as mulheres da cidade. O testemunho dela foi super importante, porque ela passou por isso. Aqui não é a Cida contando, não sou eu recontando a história. A gente tem uma pessoa contando essa história, que sobreviveu. Então, graças a Deus, minha amiga, que você está aqui. Deus abençoe a sua vida. Você continua fazendo o seu tratamento. Logo, logo, as portas vão se abrir na sua vida e você vai voltar a viver. Porque a mulher, ela é tão vítima que ele está na igreja, ele está no trabalho, ele está andando pelas ruas de moto. E ela está trancada dentro de casa, ainda com medo de sair. Pelo trauma que ela viveu. Então é isso. Cida, muito obrigada. Muito obrigada pela tua participação. Se quiser deixar um recado aí, as suas considerações. Só reforçar que as mulheres têm onde buscar ajuda. Eu sempre digo, você não está sozinha. Quando você chega no serviço, tem várias mãos ali te apoiando. E é importante que se diga que São Bernardo tem os CRANs, Santo André tem o Vem Maria, Diadema tem a Casa Bete Lobo. Todo o município, se não tem um centro de referência de apoio à mulher, tem os CREAS. Então, assim, em qualquer lugar do país, tem um lugar que essa mulher pode pedir ajuda, orientação e vai ser ouvida. Então, assim, não sentir que não tem lugar, mas existe sim, e ela pode e deve buscar ajuda. Muito obrigada. Muito obrigada também à nossa convidada pela participação. Tenho certeza aqui que muitas mulheres vão se identificar com a tua história, vão se sentir tocadas também por tudo aquilo que você falou. E eu te desejo, viu, que Deus continue abençoando aí a sua vida, que você prospere em todos os teus planos. Eu tenho certeza que você ainda tem muitos sonhos para realizar. E eu
desejo muito que Deus abençoe seu caminho. Obrigada, Fran. Obrigada, Sandra. Cida, foi um prazer pelo convite. E eu quero deixar só um recadinho aqui. As mulheres não tenham medo. Procure o CRAMPA, procure guardiãs municipais. Não tenha medo, Maria da Penha. E vamos juntas nessa luta até o fim. Muito obrigada. E para você que nos acompanha também, muito obrigada pela sua audiência. Continue aqui acompanhando o nosso canal, deixe o seu like, deixe também a sua mensagem, compartilhe esse vídeo, porque toda vez que você compartilha um vídeo, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, um conteúdo importante e entrega para mais gente, né? Então, continue curtindo, comentando, compartilhando, para que mais pessoas escutem, né, essa mensagem, para que mais pessoas sejam orientadas e que o nosso trabalho chegue para mais gente, né, Sandra? Que isso que é o importante, né? Que o trabalho da Secretaria da Mulher chegue para mais gente, que o trabalho lá do CRAS também chegue para mais gente, né? E muito obrigada pela sua audiência, continue acompanhando a gente e até o próximo programa.